Você sabe como calcular o grau de desenvolvimento econômico e social de um país, inclusive para poder fazer comparações, né, entre os países? Será que sabe mesmo? Vamos ver nesse vídeo aqui agora. Quando se discute desenvolvimento, as pessoas recorrem imediatamente ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é o mais conhecido, o mais famoso de todos. Acontece que as pessoas às vezes usam o IDH sem saber como é calculado, sem saber o que compõe esse índice. E o problema é que o IDH ele é muito limitado. O IDH é bastante importante, mas ele sozinho é muito limitado para poder medir o grau de desenvolvimento dos países. Por quê? O IDH ele é composto por 3 subíndices: expectativa de vida, índice de escolaridade e PIB per capita. O problema maior está no índice de escolaridade, que é composto por 2 subíndices, na verdade, que é a taxa de analfabetismo. Eles consideram como, pelo padrão internacional, como analfabeto os jovens a partir de 15 anos que não sabem ler, né? Não sabem ler e escrever minimamente. E o outro subíndice é o grau de escolarização, que é medido pela quantidade de matrículas de maneira proporcional. O cálculo é feito da seguinte forma: eles pegam o número total de matrículas que existe no país e dividem pela população entre 7 e 22 anos de idade, para ter um dado proporcional. Mas mesmo sendo um dado proporcional, é número de matrícula. Isso não mede qualidade da educação. Esse é o maior problema do IDH. Sem contar que existem outras coisas que deveriam estar no IDH e não estão, né? Não tem desigualdade de renda no IDH, não tem nenhum dado sobre violência. Então, assim, para você medir desenvolvimento econômico de uma maneira minimamente razoável, é necessário você complementar o IDH com mais 3 indicadores, que é coeficiente de Gini, que mede grau de desigualdade, índice de violência, que aí eu vou mostrar daqui a pouco o que eu vou utilizar, o indicador que eu vou utilizar, e o PISA, que é uma prova que é aplicada em 70 países, infelizmente não é aplicada em todos os países, apenas 70 deles, e mede os conhecimentos em matemática, leitura e ciências. Não mede todos os conhecimentos, não mede a parte de história, geografia, enfim, mas é o melhor que temos. Tem todos os problemas, aí eu sei que vocês vão falar, e os pedagogos vão chiar, aí é uma prova padronizada que é aplicada em 70 países, isso por si só já tem problemas, mas é o melhor que temos, é melhor do que pegar a quantidade de matrícula. E eu quero aproveitar o gancho para dizer o seguinte também, é importante ressaltar isso: o grau de qualidade da educação ele não pode ser mensurado apenas por resultado de uma prova, apenas por notas de uma prova, ainda mais sendo restrito a 3 áreas do conhecimento apenas, né? Mas mesmo se fosse todas as áreas do conhecimento, mesmo assim é extremamente limitado. Como eu falei, é o melhor que temos, mas é necessário ressaltar por que isso é extremamente limitado. Quando se fala de desenvolvimento, estamos falando de nível de bem-estar social. Então, quando você vai avaliar a qualidade da educação, você não pode avaliar apenas as notas dos alunos, o nível de desempenho dos alunos. Educar um indivíduo é uma coisa muito mais ampla do que isso. Eu vou citar um exemplo aqui para ilustrar, para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer. Eu conheço uma escola, eu não vou citar o nome nem vou dar pistas de que escola é essa. É uma escola de elite, caríssima, e que, assim, apresenta resultados assim, de aprovação no ITA, de aprovação em cursos altamente concorridos de medicina, outros cursos bastante concorridos, enfim, os resultados da escola são maravilhosos, são top, assim, sabe? Mas eu, conversando com alguns pais, conversando com algumas pessoas, eu comecei a notar que está começando a existir uma certa rejeição à metodologia e ao ambiente dessa escola pelo seguinte: pelo fato de ser uma escola top do top em todos os aspectos, assim, que mais objetivos pelo menos, naturalmente foi criado um ambiente ali de muita competição entre os alunos, né? Os alunos competem muito entre si e o nível de exigência da escola é elevadíssimo, e o que pode causar muito estresse nas crianças e nos jovens. Então, assim, você ter um ambiente extremamente competitivo e de alta pressão e de alta exigência para com jovens, para com crianças, talvez não seja o ambiente ideal para a formação da personalidade de um indivíduo. Então, assim, eu não sou pedagogo, eu não sou perito nisso aí, mas eu citei esse exemplo só para vocês entenderem que educar é uma coisa muito mais ampla e que, por isso, o exame do PISA é extremamente limitado, mas, como eu disse, é o melhor que temos.
Então, se você reúne todos esses indicadores, você, é claro, se aproxima mais do nível de bem-estar da sociedade. Fica melhor para você avaliar, é uma avaliação mais profunda. O coeficiente de Gini, por exemplo, é muito importante, mede o grau de desigualdade da sociedade. Não basta a sociedade ser rica, ela precisa ter um grau mínimo de igualdade. Se a desigualdade for muito grande, significa que você está tendo dificuldade de tirar as pessoas da pobreza. Sem contar que, como eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, existe correlação entre desigualdade e violência também. Além disso, é extremamente importante também avaliar os níveis de criminalidade, de violência da sociedade. E eu utilizei aqui, ó, deixa eu pegar aqui, é o Global Peace Index, que é produzido pelo Instituto de Economia e Paz. É um índice interessante porque reúne 23 indicadores diferentes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do relatório de 2018. Vou deixar também todos os demais links de tudo que eu pesquisei aí para vocês olharem. E quando você junta todos esses indicadores, qual o país que se destaca mais? Assim, tem alguns países que se destacam, Noruega, Japão, Singapura, mas o país que eu notei que tem um equilíbrio maior, que está bem em todos os indicadores, está inclusive muito bem na maioria deles, é a Finlândia. Nesse relatório de criminalidade e de violência, a Finlândia não está tão bem assim, não está entre o grupo de países com a melhor faixa de notas, mas está próximo desse grupo. Então, assim, o país que eu julguei que tem um equilíbrio maior é a Finlândia. A Singapura também está muito bem em quase todos os indicadores. O problema da Singapura é que está muito mal no índice no coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini de Singapura é próximo do brasileiro. Assim, eu fiquei meio assustado, eu não sabia que a Singapura tinha uma desigualdade social tão grande assim. E nesse coeficiente de Gini, os países que mais se destacam são os escandinavos. Eu acho que vocês devem saber disso, são os países mais igualitários do mundo. E vocês devem estar se perguntando em relação à Noruega, né? Por que eu coloquei a Finlândia no lugar da Noruega como o top, assim? A questão é que, apesar da Noruega ser o primeiro lugar em IDH e estar muito bem em outros indicadores, como o coeficiente de Gini, por exemplo, o problema é que a Noruega já não está tão bem assim no PISA, né? Se você compara a nota do PISA em relação ao primeiro colocado, que é Singapura, tem uma distância razoável. Então eu colocaria claramente a Noruega como o segundo escalão ali em grupo de países do PISA. Por isso que isso acabou desequilibrando um pouco e eu julguei que a Finlândia estaria em um melhor equilíbrio entre esses indicadores e, portanto, o país de maior nível de bem-estar social hoje. Então é isso, o que interessa no final das contas é o nível de bem-estar da sociedade. Eu vejo os economistas aí, principalmente os mais liberais, se prendendo a indicadores como PIB per capita e crescimento econômico. Ah, mas a Escandinávia está estagnada há não sei quanto tempo, o Japão está estagnado, aí não cresce. Certo, você prefere morar na China, que tem uma economia que cresce desde a década de 80, taxas elevadíssimas, ou no Japão? Ou na Finlândia? Você prefere morar onde? Então, o que interessa no final das contas é o nível de bem-estar em sua totalidade, não simplesmente crescimento do PIB per capita, crescimento do PIB do país. Isso é tudo, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais.